e colher o juramento. Na advertência dirá que o depoente está obrigado a dizer a verdade e é proibido de calar a verdade dos fatos que tiver conhecimento. Perguntará se depoente é parente e em grau de alguma das partes, amigo ou inimigo, aos quais suas relações ou qualquer delas, e relatar o que souber. A senhora é parente ou uma das partes? É parente de algumas das partes? Não. Não haver nenhum impedimento, colherá os compromissos do depoente. Amiga íntima ou inimiga? Não. Não haver nenhum impedimento, você será compromissada na forma da lei e será obrigada a dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. E em caso de falsear a verdade, poderá ser responsabilizado por falso testemunho, no artigo 129 do Regimento Interno. Eu vou solicitar... Não, mas não é o meu não. Não é o meu não. Eu vou solicitar também, mais umas vezes, aos senhores e senhoras vereadoras, para serem bem objetivos nas perguntas, no caso do contrato do objeto de CPI. A vereadora Fátima vai listar os nomes dos vereadores inscritos para fazer pergunta à senhora Ustânia da Conceição de Souza Brito. Fátima Avelino, Ricardo Seidel. Vai ter pergunta para fazer? Sargento Adelino. Diga, gente. Senhor presidente, era bom chamar os outros vereadores que estão ali, o vereador João Silva, no qual convocou ao Ustânia, para ele fazer as perguntas que ele achar interessante. O vereador João Silva... Eu já chamei vários, todo mundo, eu não vou ficar indo atrás de vereador, já tem coro suficiente aqui. Vai escrever o que, vereador? Só o Ricardo e a Adelino. Senhora, me corrija se eu estiver errado. É Ustânia, é assim que pronuncia? Okay. Senhora Ustânia, atualmente a senhora, senhorita, exerce qual função na secretaria e é responsável pelo que exatamente? Oi. Eu sou coordenadora da manutenção do hospital também. E a minha função na secretaria, eu sou fiscal do contrato da empresa Cato. A senhora é coordenadora da manutenção e fiscal do contrato desde 2017 ou recentemente? No início não, entendeu? Mas eu participei também de 2017. Não peguei o início do contrato, mas logo após a coordenadora saiu e eu assumi, entendeu? Porque a minha manutenção era predial, eu acabei pegando a manutenção de equipamentos. Ok, obrigado. A senhora saberia me informar se antes da contratação da empresa Cato havia outra empresa que prestava o mesmo serviço de manutenção? Quais são as empresas que prestavam esse serviço? Eu não sei lhe informar todas, né? Mas como o próprio secretário apresentou, né? Não estou aqui querendo só afirmar as palavras dele, mas eu quero também informar para você que eu tenho 11 anos dentro do hospital. Eu sou concursada no município há 11 anos. Okay. Então, eu tenho 11 anos de servidora lá no hospital municipal. Então, isso eu posso lhe responder claramente, né? Tinha vários contratos com empresa de exclusividade, como, por exemplo, a multinacional Dreg, Leistung, Toshiba, Philips, várias outras, entendeu? E também tinha uma empresa que prestava manutenção no hospital, entendeu? Que tinha apenas o dono e um funcionário, entendeu?
E eles faziam essa parte da manutenção mais restrita, eles não mexiam com equipamentos. Os equipamentos era contrato exclusivo. Entendeu? Na sua opinião, é algo que eu tenho curiosidade em saber. Você tem 11 anos, é concursado, efetivo do município, tem 11 anos que presta serviço para a nossa população. O serviço, antigamente era rateado, né? No sentido assim, eram várias empresas. Sim. E fatiado, e várias empresas específicas na sua marca, como já foi citado aqui. Eu não consegui ler, mas eu escutei as palavras do secretário. Toshiba, entre outras, cada um fazia a manutenção da sua própria máquina. O serviço, ele tinha uma melhor qualidade quando era assim, ou ele tem uma melhor qualidade quando é uma empresa que abrange, generalizada, que abrange tudo, na sua opinião? Vereador, na minha opinião, entendeu? Hoje a manutenção, entendeu? Está bem melhor, porque antes, por exemplo, o Ministério Público, o próprio MP, entendeu? Se você pode pegar a internet aí e pesquisar, ele fez uma vistoria no hospital acompanhada, que eu também acompanhei, né? Como ele falou, eu tenho 11 anos, no início de 2016, assim como também no início de 2017, né? Que o próprio promotor da saúde, né? Dr. Newton Belo, fez essa vistoria lá, e ele mesmo constatou, entendeu, que a UTI adulto estava sem 6 respiradores, assim como a UTI infantil faltando 5, ou seja, 6 sem funcionar adulto e 5 infantil, na época da vistoria, né? O senhor pode olhar, tem na internet isso também, entendeu? Então é o seguinte, a dificuldade que tínhamos antes é porque os respiradores, a Leistung, por exemplo, a gente encaminhava para São Paulo, entendeu? Igual o secretário falou, da última vez, a última manutenção que teve nos respiradores, a gente mandou para São Paulo, entendeu? A gente deixava até o aeroporto, lá era encaminhado para São Paulo. Quando chegava lá, os técnicos da empresa iam diagnosticar o problema. Aí eles entravam em contato, ia explicar a situação, ia dar um prazo, entendeu? Então era muito difícil. E hoje, se o respirador parar, imediatamente eu aciono a empresa, entendeu? E o problema, às vezes, dentro de até 30 minutos ou menos, é resolvido. Eu não tenho que esperar 1 ano ou 2 anos para o respirador voltar de São Paulo, igual era antigamente. Ok. Você sabe me informar quem foi o responsável pela cotação dos preços no processo de dispensa? Isso aí já não compete a mim, senhor vereador. Eu coordeno a parte da manutenção, mas eu não faço acompanhamento dessa parte. Aí já tem outro setor específico, que não é o meu. Ok. Então a comunicação é melhor com a empresa atual do que a empresa anterior? Eu falo como servidora e coordenadora da manutenção, que hoje é melhor com a Cato. A sua atuação é na manutenção apenas só para me tirar essa última dúvida, apenas no socorrão ou em todas as unidades onde a Cato presta manutenção? Você é responsável pela manutenção apenas do HMI? A manutenção apenas do HMI. HMI, né? Isso. Do infantil também? Hospital infantil também, sim. Obrigado, senhor presidente. Essa é a minha... Vereador Adelino. Senhora Ostânia, né? Sim. Coordenadora de manutenção. Sim. Certo. Há algum tipo de manutenção paga pelo SUS de equipamentos pertencentes a terceiros? Ou só são feitas manutenção nas máquinas e equipamentos hospitalares do SUS? Nas máquinas hospitalares do SUS, do município. Do município? Do município. Então não é feita manutenção em equipamentos alugados? Que eu tenha conhecimento, não. Certo. Você sabe me informar se tem algum equipamento hospitalar que é utilizado para fazer curativo? Como como foi demonstrado ali para vocês, tem o kit, que é utilizado para curativo. Você sabe me informar nesse kit os componentes dele? Não sei lhe informar.
Aí já não compete a mim essa parte. Não faço parte da enfermagem, sou apenas a parte administrativa que acompanha o serviço prestado pela empresa. Certo. E quando é feita a manutenção nesses kits, como é que a senhora acompanhava essa manutenção? Se a senhora não tem conhecimento, quais são os itens desse kit? A manutenção é solicitada pelo coordenador do setor. Entendeu? O setor, ele solicita e informa qual é o equipamento. Entendeu? Eu só acompanho se foi feito ou não. Certo. A senhora acompanhava essas manutenção, tanto preventiva como corretiva, de todos os equipamentos hospitalares que fazem parte do contrato? É acompanhado tanto por mim como pelo coordenador do setor. Entendeu? A maioria da minha comunicação é com o próprio coordenador do setor. Mas a coordenadora, você não é a coordenadora do setor de manutenção? O setor de manutenção, mas cada setor específico, entendeu? Que fica os equipamentos tem um coordenador. Por exemplo, a UTI tem um coordenador, o centro cirúrgico tem um coordenador. E esses coordenadores, eles lhe passam algum relatório do que foi feito naquela máquina, uma manutenção preventiva ou corretiva, ocorrida em tal dia, tal hora, o que foi feito, se for a manutenção preventiva ou corretiva? Senhor, essa parte, entendeu? Como eu lhe falei, eu acompanho a manutenção. Quando ele solicita a manutenção para mim, eu solicito à empresa. Quando é feito o reparo, que eu vou atestar a ordem de serviço, é lógico que eu vou verificar se o serviço foi feito. Pois é, a senhora falou que é coordenadora de manutenção, não é isso? Do hospital municipal e do Socorrinho. Então, há um grau de hierarquia da sua parte com relação aos outros coordenadores de setor? Não. Mas a senhora não é a coordenadora de manutenção? Quando você é feito a manutenção do hospital. Isso, eu coordeno a manutenção e cada setor tem uma coordenadora, não é isso? Sim. Então, se é feita uma manutenção preventiva ou corretiva no equipamento, a empresa ela tem que emitir um relatório de manutenção preventiva ou corretiva. Se foi trocado peça, ela tem que constar lá no relatório. E essas pessoas que são responsáveis por esses setores, eles não passam para você esse relatório de manutenção? O relatório de manutenção, igual eu lhe falei, quando ele solicita, eu solicito à empresa. Quando a manutenção é feita, eu verifico se o aparelho foi feita a manutenção. Porque sou eu que atesto a nota. Exatamente. Entendeu? Sou eu que vou atestar a ordem de serviço. Então, é lógico que eu acompanho o serviço. Mas se você, a senhora acabou de dizer que cada setor tem um coordenador para me solicitar. Para me solicitar. Se o senhor continuar me fazendo a mesma pergunta, não, infelizmente, deixa eu concluir. Deixa eu concluir. Eu não vou Deixa eu concluir. Deixa eu concluir. Entendeu? A senhora está se equivocando. A senhora está se equivocando. Quem está se equivocando é o senhor. Se a senhora é coordenadora, senhora Estânia, se a senhora é coordenadora de manutenção do município, preste atenção. Se a senhora é coordenadora... Mais nenhuma da sua pergunta. Eu já respondi. Se o senhor não gostou da resposta, é problema seu. Se o senhor não entendeu, é problema seu. Eu já respondi. A senhora tem que responder de acordo. E eu já respondi a sua pergunta e não lhe respondo mais. Senhora, está respondida a sua pergunta. Se o senhor não entendeu, é problema seu. Senhora, quem não entendeu foi a senhora. Se a senhora é chefe de coordenação de um hospital de manutenção e você disse que cada setor existe um coordenador de manutenção, não é isso? Do setor, senhor, do setor. Sim. E esse setor, coordenadora da UTI, adulto, infantil, centro cirúrgico, PS, entendeu? Eu não vou citar aqui todas as coordenações que tem dentro do hospital. Não precisa. A pergunta, eles me passam o eu vou lhe fazer a não pergunta. Tenho como estar dentro do setor 24 horas, eles me passam o problema, eu solicito a empresa faz a manutenção e eu acompanho se foi feito o serviço ou não, porque a ordem de serviço que atesta sou eu. Está respondido. Exatamente. Eu quero saber se essa pessoa responsável lá por aquele setor, onde foi feita a manutenção, eles lhe passam um relatório de manutenção preventiva, corretiva? Quem me passa é a empresa, eu acompanho o serviço, quem me passa o relatório é a empresa. E essas pessoas estão lá de coordenadora de manutenção daquele setor para quê? Que manutenção, senhor vereador, entenda pelo amor de Deus. Então essas eu não pessoas... posso abrir sua cabeça e colocar eu estou entendendo. Vereador. Eu estou lhe falando a resposta, o senhor não está entendendo, eu não vou ficar entendendo. repetindo aqui. Senhora Estânia. Pelo amor de Deus. Senhora Estânia. Eu não estou entendendo. Vereador, só um minutinho, vereador. Vereador, senhora Estânia, explique para ele
Por favor, com calma. Deixa eu explicar novamente. Calma, com calma, para ver se ele entende. Deixa eu fazer a pergunta. Pronto, deixa ele fazer. Não. Eu vou lhe dar a resposta. Para ficar melhor esclarecido para a senhora. Eu entendi a sua pergunta. Para melhor esclarecer, para a senhora. Porque a senhora não entendeu. Eu entendi e faz hora a senhora não entendeu. Faz hora que eu entendi a sua pergunta. Pois fale, por favor. Explicar e o senhor não entende. Pois fale, por favor, e eu lhe peço que quando eu estiver falando, a senhora espere para depois a senhora falar. Respeite a minha fala. Eu estou lhe respeitando. Pode o senhor falar. não está me respeitando. Pode falar. Eu estou tentando explicar, o senhor está fazendo a mesma pergunta. Fale. Entendeu? O coordenador, cada setor tem o seu coordenador, não é de manutenção. Eu coordeno a manutenção do hospital. O senhor está entendendo? Cada setor tem seu coordenador. A UTI adulto tem um coordenador, o centro cirúrgico tem um coordenador, PS tem um coordenador, todo setor tem um coordenador. Coordenador do setor, de UTI, do centro cirúrgico, entendeu? Quando dá um problema no equipamento, embora eu vou citar aqui para o senhor, um respirador parou. Já entendi. Entendeu? O senhor entendeu? Entendi. Graças a Deus. Agora eu lhe pergunto, senhora Estânia, a senhora recebeu os relatórios do técnico, relatório de manutenção preventiva ou corretiva do técnico que foi lá fazer a manutenção? Senhor, naquele local, naquela hora, naquela data, naquele equipamento? Deixa eu lhe falar como é que é feito. Deixa eu lhe explicar direito aqui. Como é o procedimento? Explique, por favor. É o seguinte, eu chamo para fazer a manutenção é realizada pela empresa, entendeu? Quando a manutenção é realizada pela empresa, eles emitem uma ordem de serviço com a logomarca, tudo da empresa, uma ordem de serviço, do serviço que foi prestado. Eu vou lá e acompanho para ver se o serviço realmente foi prestado, se o equipamento está funcionando, porque eu não sou técnica para saber identificar se a peça é isso ou é aquilo, isso aí eu não sou técnica. Eu verifico se o serviço foi prestado, se o equipamento voltou a funcionar, entendeu? Aí o que é que eu faço? A empresa emite a ordem de serviço, eu assino a ordem de serviço e entrego para a empresa, porque para eles montar o processo de pagamento, a nota fiscal, eles necessitam da ordem de serviço, porque acompanha a nota fiscal. E é encaminhado para o setor de processo da Secretaria de Saúde, é assim que funciona. Certo. E quando a senhora acompanha essa manutenção, a senhora alguma vez já cobrou da empresa que colocasse uma etiqueta lá no equipamento, botando a data, a hora, o dia daquela máquina lá, que foi realizada uma manutenção preventiva ou corretiva? Senhor, a forma de trabalhar da empresa não sou eu que tenho que ensinar, entendeu? Eu acompanho o serviço prestado e acompanho a ordem de serviço. Agora, se ele coloca a etiqueta ou não, é o seu código da empresa. A forma de trabalhar eu não posso exigir. Mas quem expede a ordem de serviço é a senhora, e a senhora que controla a manutenção, que verifica se houve ou não a manutenção. Então, deveria ter, em toda máquina que foi feito manutenção corretiva ou preventiva, uma plaquetinha lá indicando o dia, certo? E a manutenção que foi feita, se preventiva ou corretiva. É só isso que eu quero saber. Então eu vou fazer o seguinte, senhor vereador. Não é colocada a etiqueta, entendeu? Mas como sugestão sua, eu vou exigir daqui para frente da empresa que seja colocada, tá bom? Na sua próxima vistoria eu lhe mostro, tá bom? Pode ser? Terminou, vereador. Não, senhor presidente, deixa eu pular uma, Adelino, enquanto... Não, vamos deixar o Adelino terminar. Vereador, aqui quem escolhe quem vai falar e as perguntas somos nós. Vereador de Tola, quem escolhe as perguntas é você, agora ele está na vez. Mas ele está cedendo a vez para mim. Não, eu estou perguntando se ele já terminou. Ele vai fazer outra pergunta depois. Ele vai terminar as perguntas dele, vereador de Tola. Calma, vereador, calma. Eu estou calmo. Calma. Vereador, termina as suas perguntas. Ou então o senhor passa para a vez para ele. Eu vou passar a vez para ele fazer a pergunta, depois eu faço outra. Não, depois que todo mundo fizer. O senhor não pode me tirar o direito de fazer pergunta. Isso aqui é uma CPI, é o meu direito. Eu estou exercendo o meu direito, o senhor não pode me tirar. Calma, vereador, o senhor está nervoso, vereador? Não, eu não estou direito. O senhor vai gritar.
com bandido quando o senhor prende, mas não é comigo eu estou não. correto. Vai gritar com quem Eu você estou correto, eu prende, não estou rapaz. gritando, não. Você aqui não é O mais senhor que que tem ninguém que não, respeitar rapaz. o meu direito de falar. Me respeite. O senhor tem que respeitar o Me meu direito de respeite. falar. Eu estou lhe respeitando. Ah. Agora respeite a minha Vai-te voz. embora, rapaz. Então você é polícia, aqui dentro você não é polícia não. Eu falei alguma vez aqui que eu sou polícia. Aqui dentro você não é polícia não. Eu sou vereador, não sou polícia. Igual nós. Obrigado. Vereador. Pois não, presidente. Fica à Vereador vontade. presidente. Vossa Excelência já se acalmou? Ai, tá certo. Tome uma água, entendeu? Tome uma água. Vereador Itola, tô calmo. Beleza. Calma, que eu tô agoniado. Senhora Estânia, se precisar tomar uma água, pode tomar uma água para acalmar os ânimos. Você... Eita. Estânia, você como coordenadora do contrato, da manutenção, eu queria que você destrinchasse melhor para mim esse contrato. Lá no item instrumento cirúrgico, entre aspas, BT, que eu acho que é base de troca, a gente vai por parte, a gente tem calma, a gente tem muito tempo. Aqui tem um item curativo, aí diz aqui 300 curativo, valor de R$400, que dá um valor de R$120 mil. Vamos tirar essa questão de valor. Essa questão de curativo. Se Vossa Excelência souber responder, responda. 300 curativo. Isso é 300 instrumentos para fazer o curativo? Senhor, como o próprio secretário de saúde já mostrou para vocês, entendeu? Eles são kits, entendeu? Kits para fazer curativos, entendeu? E essa parte dessa quantidade aí que vocês estão especificando, que é no contrato, no primeiro, né, foi na dispensa, foi manutenção com troca, entendeu? Então foi feito a troca, entendeu, da parte instrumental do hospital. Então a senhora está dizendo que existe 300 instrumentos desse de curativo no hospital. Porque foi feito 300, foi pago o contrato todo, então lá no hospital, se a gente for ver hoje, existe 300 instrumentos desse. Eu não estou lhe afirmando em quantidade, mesmo porque eu não tenho quantidade agora no momento para lhe entregar, entendeu? Mas depois, se o senhor solicitar, a gente entrega, não tem problema. O secretário disse que foi pago integralmente, então tem 300 kits desse. A respeito da parte financeira também não sei lhe informar, porque não é comigo, beleza, não me compete. obrigado. Isso é no pronto-socorro adulto. Aí vem essa questão de pequena cirurgia e retirada de ponto. O que é isso, pequena cirurgia? Senhor, eu já lhe informei que são kits usados para fazer os procedimentos. O restante eu não sei lhe informar, porque não é minha parte, entendeu? Não compete a mim. Certo. Então vamos mais para frente um pouquinho. No mesmo item tem o pronto-socorro infantil, que é 250 curativo, pequena cirurgia, retirada de ponto, já que você disse que não sabe o que é, eu vou mais para frente um pouquinho. Esse item instrumentais, ele tem um valor de R$890 mil. Perguntar novamente para você, laparotomia, que equipamento é esse? Não sei lhe informar, senhor, não sei lhe responder. Sim, pronto. Porque aqui tem, o contrato diz que são 6 meses. Aqui tem 15 itens. Se existir só uma máquina dessa no hospital, e se ela desmantelou todo mês... Isso aí são vários instrumentos, não é só a máquina. É isso que eu lhe perguntei. Você disse que não sabia, já está respondendo, então fica difícil. Aqui tem a questão, porque foi muito mal elaborada. Aqui tem instrumento cirúrgico, aí diz aqui, ortopedia de grandes ossos.
3.000... Eu vou continuar lhe respondendo a mesma coisa. Mas eu vou lhe fazer a mesma pergunta e você pode continuar Eu vou responder respondendo a mesma até coisa. na hora que terminar meu questionamento. Então, você não tem conhecimento sobre esses equipamentos aqui desse item, é isso? Sim. Videocirurgia, que aqui diz que foi R$13.000. O secretário anteriormente disse que isso é um instrumento de fazer essa videocirurgia, que eu não vi ainda fazendo essa cirurgia no hospital, mas quero conhecer essa máquina da videocirurgia que custou R$13.000 e foram, segundo o contrato aqui está dizendo que foram 10 itens desse. Se o contrato não foi só uma máquina, são instrumentos. Isso que eu estou querendo falar. Então, Vossa Excelência O sabe senhor do que eu repetiu estou máquina, falando. por isso que eu estou lhe corrigindo. Beleza. É porque aqui é tão mal redigido, tão mal feito que deixa a gente em dúvida. Entendeu? Mas essa é a minha indagação aqui, porque quero conhecer esses equipamentos de videocirurgia, no qual foi trocado 10 vezes, e quero ver qual a videocirurgia que foi feita no hospital de 2017 para cá. Só isso mesmo que eu tinha perguntado. Ok. Senhor presidente. Senhor presidente, só Vereador Ricardo, retornar aqui alguns questionamentos. não tem mais nenhum vereador não para fazer? Que você já fez, aí o outro faz depois. Tá. É porque a gente estava aproveitando que é a mesma temática. Vamos lá. Senhora Estânia, o procedimento que você avaliza, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que é dessa forma. O coordenador de setor informa a senhora, se for da UTI, Estânia, aconteceu isso no respirador X. Você vai lá, aciona a Cato pega a máquina, conserta. Pelo que eu entendi na sua fala, quando a Cato faz o conserto dessa máquina, ela lhe entrega um relatório do que foi trocado e do que foi feito. É isso? Você Sim, confirma? Ordem Sim? de serviço, sim. Então, Deixa eu nesse ver. relatório tem especificado tudo que foi feito. Sim. Eu estou perguntando isso porque eu olhei as notas fiscais e eu vi que existe uma discrepância muito grande de procedimento de manutenção no respirador da Drager, eu acho que é assim que se fala, né? Drager, Sim, né? Sim, Drager. Ok. Tem hora que é cobrado 22.670, tem hora que é cobrado 4.500, tem hora que... Enfim, eu queria, na verdade, aproveitar a sua presença aqui e solicitar todas essas ordens que você separasse no seu setor. Estou na Secretaria de Saúde, no setor de processo. Todos encaminhados. Não pra lá. fica com... Não fica comigo. Você só avaliza e encaminha. Mesmo porque para montar o processo da empresa, eles precisam da ordem de serviço. Para montar a nota fiscal. Mas existe essa ordem de serviço, Existe. discriminado, tudo que foi feito. Sim, existe. Fica o setor Esse de... é o seu processo Desculpa. da Secretaria. Setor Fica de na processo. Secretaria de Saúde. Isso. Ok. Obrigado, eu estou satisfeito. Presidente, Vereador Adelino. pegando um gancho, senhora Eustânia, daqui da pergunta do vereador Ricardo Seidel, sobre a ordem de serviço. Nessas notas de serviço, ordem de serviço que a senhora atesta para ir para o setor de pagamento, lá é colocado o número de série do equipamento ou tombamento, se ele tiver? O número de série. O número de série? Isso. E porque nós temos várias notas, eu Algumas- estou lhe perguntando, porque nós temos várias notas... As que não tem o que não tombamento é tem. colocado o número de série. Pois é, eu estou lhe perguntando, é porque tem notas, várias notas fiscais, que tem aqui serviços prestados de manutenção, mas não tem nem o número de tombamento, nem o número de série da máquina, do equipamento. Então, como é que nós vamos saber realmente se aquela máquina foi feita uma manutenção nela, ou corretiva ou preventiva, sendo que na nota fiscal de serviço, da ordem de serviço que foi empenhada, que foi paga, não tem o nome da máquina, do equipamento, mas não tem número de série e nem tombamento. Senhor vereador,
Em primeiro lugar, como eu lhe falei, eu atesto, né, a ordem de serviço. Agora, a montagem da nota fiscal e a impressão dela não tem nada a ver comigo, já não compete a mim. Certo. Não, era só isso que eu Como é queria que ela é saber. Se a senhora colocava o número de série, a senhora falou que colocava o número de série. E aqui não tem número de série nessa nota. A ordem de e serviço. nem um equipamento. A nota não sou eu. Como é que eu vou colocar numa nota? Era ilegal se eu fosse emitir A uma nota nota da é empresa. feita com base na ordem de serviço, senhora Ustânia. Sim, a ordem de serviço é anexa. O senhor solicite a ordem de serviço. Sim, eu estou lhe perguntando, na ordem de serviço, se a senhora coloca o número de série ou o tombamento. A senhora falou que é o número de série. E eu estou acabando de lhe dizer que a nota fiscal é feita de acordo com a ordem de serviço. Sim, e mas na nota fiscal não sou tem. eu, senhor vereador. Pois tá bom, já respondeu. Então, se está errada Muito a obrigado. nota fiscal, não Tá é satisfeito. comigo. Mais algum vereador para fazer pergunta? Sim, senhor presidente. Tem perguntas? Vereador Carlos Hermes. Fazer uma pergunta. A testemunha sabe informar por que foi justificada a contratação de serviços médicos como sendo manutenção de equipamentos? Eu não entendi, vereador. Pode repetir, por favor? A testemunha sabe informar por que foi justificada a contratação de serviços médicos como sendo manutenção de equipamentos? Eu não sei informar a respeito de procedimento médico, porque eu nunca vi ninguém da empresa fazendo procedimentos médicos. Eu faço acompanhamento da parte da manutenção do hospital. Agora, procedimentos médicos, Certo. nunca vi. O que de fato foi contratado? Quais bens foram adquiridos sob a justificativa de curativos e retirada de pontos? São os kits que é usado para fazer os procedimentos. Os procedimentos quem faz é os médicos, entendeu? E isso o senhor pode verificar, porque tem empresas contratadas, tem médicos concursados, tudo fazendo cirurgia dentro do hospital. Assim como o mapa cirúrgico é emitido lá, tem o carimbo do médico. Tá bom? Todas as cirurgias e procedimentos são realizados dentro do hospital, tem um mapa cirúrgico e tem acompanhamento. Certo, está dizendo aqui no contrato que todos esses serviços, esses procedimentos são ofertados pela empresa Cato. Não. Isso está no contrato. Eu não estou dizendo que eles fazem procedimentos cirúrgicos. Tudo bem, vamos lá. Entendeu? Eles fazem a manutenção nos equipamentos. Isso tudo está em prato, né? Entendeu? Eu não coloco palavra na minha boca, porque eu não lhe falei isso. Tá bom? E nem eu disse que a senhora falou isso. Eu é que afirmei. Certo? Ok. Então a senhora pode se desarmar um pouquinho, porque diferente Não do que... estou armada, não. O senhor pode me revistar se o senhor quiser. Diferente do Não que estou você... armada, eu não tenho porte legal de Diferente arma. do que a não senhora posso andar, senão afirmou. você preso. Calma, gente, calma. Aqui, Vereador. Se eu andar armada, eu vou ser presa. acho que está na escola realmente aí do deboche, né? Mas vamos lá. A manutenção paga... Quais os equipamentos pertencentes ao SUS municipal que são utilizados? Vou fazer de novo porque são vários itens, para a realização de, repito, Oi. de curativo. Não fiz essa ainda. Eu quero que você me responda qual é a marca desses equipamentos. Nesse momento, não sei lhe responder. Não sei lhe responder nesse momento. Não sabe responder, que conste em ato. Mas o senhor pode solicitar. Certo. Quais os equipamentos pertencentes ao SUS municipal são utilizados para a realização de laparotomia? Eu quero que a senhora me indique a marca e o Também modelo. não sei lhe informar. Certo. Se ele informar que tem os kits que são usados, os instrumentais. Entendeu? Na verdade, agora a marca neste momento eu não sei lhe informar. Nós quais estamos são. discutindo o contrato. E o contrato é equipamento e ela é corredor de manutenção de equipamentos. Portanto, é a área dela, sim, senhor. Está no Não contrato. é minha área, a parte cirúrgica não é minha área. Mas está no contrato da CAT que está sendo investigado. Então, você está me dizendo, então, que a parte cirúrgica está no contrato de manutenção, correto? Não estou lhe afirmando isso, que a parte Esse cirúrgica. Estou lhe procedimento- falando que os kits. Esses procedimentos são médicos? Os kits
Esses procedimentos Entendeu? são Aí eu médicos? já lhe repeti várias vezes que aí são os kits que é usado para fazer os procedimentos cirúrgicos, que tem médicos no hospital para fazer esse procedimento, que não é contratado pela empresa Cato. Você pode pedir os contratos dos médicos para o município, lá está disponível. Tem vários médicos que operam, assim como os mapas cirúrgicos dos médicos que é operado lá dentro, médicos capacitados e próprios para fazer isso, que aí isso a empresa não tem. É exatamente eles operam, isso. o senhor sabe o que é que eles operam? Um respirador, uma bomba de infusão, entendeu? A parte da cirurgia deles é essa. É isso que eles operam. É exatamente isso. Acontece que mais uma vez você assumiu aqui um crime no contrato. De fato, não operam, não é função médica, mas o contrato está escamoteado, de modo escamoteado, pagando, porque os valores que deveriam ser pagos de manutenção são os valores de cirurgia. E mais do que isso, são valores de procedimentos médicos. E mais do que isso, fora da tabela SUS e fora daquilo que se cobra no setor privado. O senhor afirma, eu não tenho esse conhecimento. Eu estou afirmando e isso vai para os autos da CPI. Muito obrigado. Ok, tranquilo. Mas, não havendo mais perguntas, declaro agradecendo mais uma vez as perguntas dos senhores vereadores, da senhora Eustânia, do secretário Alaí. Agradecemos a todos e amanhã às 15 horas estaremos aqui novamente. Viu, Muito obrigado. Ditola, aqueles equipamentos que eu lhe acompanhei lá na vistoria, entendeu? Os novos que eu lhe mostrei não é da DREG, tá bom? É da ProLife. O Pro 15 da ProLife, são 11 da ProLife, entendeu? Assim como os da Alfamed que eu lhe mostrei, tá bom? São 15 da ProLife, 15. 11 da ProLife e 4 da Alfamed que eu lhe mostrei. Tá bom? Mas lá são 20.